Se você está começando do zero ou ficou travado, travada no básico por muito tempo, esse vídeo é para você. Nele eu vou te mostrar um plano de 12 semanas com tudo que você precisa fazer para desbloquear o inglês de uma vez por todas, sem mágica, simplesmente uma sequência de ações direto ao ponto para que você tenha resultados práticos. E se você aplicar tudo que eu vou te passar aqui com consistência, você vai começar a se comunicar em inglês muito antes do que você imagina. E também evitar erros que fazem a maioria das pessoas levar anos para desenvolver essas habilidades. A gente vai entender primeiro de tudo o que é essa fluência em 12 semanas, certo? O que é uma fluência realista em 12 semanas. A ideia principal é que a gente não está buscando perfeição gramatical, tá? Nós estamos falando sobre falar sobre você com confiança, fazer perguntas e dar respostas simples, participar de uma conversa básica em inglês, se virar com o básico em viagens e no trabalho, e entender o inglês comum e responder com naturalidade. Que nem eu coloquei aqui, você deve saber que não tem como chegar na fluência absoluta em uma língua em 12 semanas. E não é isso que a gente está propondo aqui, e nem de certa forma deveria ser isso que você teria que buscar. Porque a fluência absoluta, às vezes, como dá para parecer que algumas pessoas têm, ela não existe porque você nunca chega no fim de uma língua, você sempre tem coisas novas para aprender. Inclusive eu estudo o inglês desde os 8 anos de idade, eu comecei a dar aula em 2016 e até hoje eu assisto uma coisa aqui, eu ali leio livros e aprendo palavras novas. Assim a gente faz também em português, então você nunca chega no fim de uma língua, você tem sempre o que desenvolver. Mas não tem por que você não ter um objetivo inicial muito bom que te dê um marco inicial, que nem eu coloquei aqui, muito bem definido, e também, quando você pensa em uma corrida, né, uma boa largada pode garantir uma excelente corrida. Então, se você pensa nessa fluência realista que vai te proporcionar esses 5 pontos aqui, você consegue ter um desenvolvimento muito bom e dar aquele gás no início que vai te dar uma motivação para continuar estudando. Por isso que, como eu falei, se você tiver tentado já estudar inglês e tiver travado no início por muito tempo, isso aqui pode ser o que estava faltando para te dar aquele gás, aquela motivação para você aplicar, ter resultados e com isso continuar desenvolvendo e melhorando cada vez mais o inglês, ok? Esse é o ponto, só para a gente ter essa noção do que é essa fluência realista em 12 semanas e do que você vai conseguir fazer aplicando o plano de 12 semanas que eu tenho aqui. Eu vou te explicar tudo semana a semana, mas antes da gente começar, vamos entender qual é a mentalidade certa. A mentalidade certa é consistência, exposição contínua, tá? E prática. A gente precisa desses 3 pontos aqui. Consistência na exposição e na prática, ou seja, você precisa consumir inglês com frequência e produzir inglês com frequência, ou seja, você precisa escutar o inglês por aí, você precisa ler coisas em inglês e você precisa também escrever algumas coisas em inglês e falar algumas coisas em inglês. Então, consumo e produção. E você precisa, nesse sentido, de exposição e prática. Exposição é o consumo, a prática é produzir, e você precisa fazer isso consistentemente, de uma forma constante, tá bom? Não dependa da motivação. Eu fiz um vídeo aqui no canal também sobre como ter motivação. Eu acabei não colocando aqui, né, como ter motivação para estudar inglês, mas esse é o título, então você pode acessar o canal e assistir esse vídeo, ele é muito, muito legal. Crie uma rotina, né, com disciplina e propósito, e também planeje seu ambiente, tire distrações e facilite o acesso ao estudo. Na verdade, eu coloquei sim esse vídeo aqui, como ter motivação para estudar inglês. E você assistindo esse vídeo, você vai ter uma noção muito melhor sobre como estruturar uma rotina que faz sentido e que vai te levar até a fluência. A disciplina, ela sempre vence o cansaço, e o método certo vence a frustração. Lembre-se disso. Mas vamos lá, antes da gente ir para o plano de 12 semanas realmente, eu vou te pedir para curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal também e ativar o sininho ali onde você recebe as notificações do canal sempre que eu posto um vídeo novo. Assim, dando like, você ajuda o canal a chegar a mais pessoas e mais pessoas vão entender como elas podem chegar na fluência comunicativa em inglês de verdade. Então isso é muito bom para o canal e eu agradeço pelo like. O plano de 12 semanas, semana a semana. Vamos lá, a semana 1 e 2 são os fundamentos e o vocabulário de alta frequência. Inclusive, eu fiz o vídeo, tá, das 100 palavras mais usadas no inglês. Como eu gravei ele hoje e ele ainda vai ser postado, eu não tenho a thumbnail dele aqui para te mostrar, mas se você entrar no canal, você vai ver que tem esse vídeo das 100 palavras mais usadas em inglês. E é bem interessante porque é um bom ponto para você iniciar e construir uma base para desbloquear a fala com frases simples. Então,
primeiro ponto, fundamento, aprender as 100 palavras mais usadas em inglês. Depois, estudar frases completas, não palavras soltas. Nós temos isso em português, por exemplo, puxar. Se você sabe o significado da palavra puxar em português, você sabe que você pode puxar, por exemplo, um carro, mas aí, ou puxar alguma coisa por um cabo. Mas tem a expressão puxar assunto. O gringo, ele teria que entender que puxar assunto é uma outra coisa. Ele teria que entender que arrumar a casa é diferente de arrumar uma cadeira quebrada. Ele teria que entender que meia é, por exemplo, uma pizza, que é meia catupiry e meia pepperoni. Ou uma meia que a gente usa no pé, ou quando é 2,5. Assim, ele tem que entender que esses meias são diferentes palavras, de certa forma, no significado. Então, quando você estuda a frase completa e não as palavras soltas, você consegue entender muito melhor como você consegue utilizar aquilo para expressar suas próprias ideias e opiniões e também para compreender o que os gringos falam, porque se você só sabe um significado para aquela palavra, você não vai entender ela em muitos contextos. Praticar shadowing com frases curtas, isso aqui é bem legal de ser feito na primeira semana. Se você quiser saber mais sobre shadowing, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre essa técnica, mas é basicamente a repetição dessa frase em voz alta. Como na primeira semana você ainda está construindo a base, você aprende as 100 palavras mais usadas em inglês, utilizando elas em frases completas, e você fala ela em voz alta, principalmente se você escutou ela em algum lugar. Você vai focar em Present Simple, To Be e pronomes. Eu tenho um vídeo no canal só sobre o Present Simple. Nele, você vai ver os pronomes, você vai ver o To Be, você vai ver o Present Simple. Então você pode simplesmente assistir esse vídeo e entender muito bem ele já na primeira semana. Sobre os verbos básicos, você pode fazer isso por conta própria, né? Você mesmo, você mesma. Separa os verbos, pesquisa no ChatGPT, separa pela internet, tem um monte, assim, os verbos, 100 verbos mais comuns em inglês. Mas você vai conhecer esses verbos, e nesse vídeo também das 100 palavras, eu tenho um bloco lá só sobre os verbos mais utilizados. Então você pode assistir esse vídeo e também fazer disso o ponto principal da sua primeira semana. E você vai ter também apresentação pessoal, rotina, gostos, trabalho. Mas qual que é o ponto? Quando você estiver estudando frases completas e quando você estiver vendo essas palavras, você já vai estar tentando utilizar ela para apresentação pessoal, para rotina, para gostos e trabalho, ok? Recomendação também, usa um app, por exemplo, o Gliglish, o gliglish.com, tem uma prática diária de escuta e fala, tipo uma inteligência artificial, onde você vai ter um diálogo. Isso vai te ajudar também a conhecer mais palavras e tudo mais. Mas na primeira semana, o objetivo é criar uma base boa de inglês, enquanto você vai repetindo as frases em voz alta e conhecendo cada vez mais sobre esses pontos. Inclusive esses temas de apresentação pessoal, rotina, gostos e trabalho, é interessante que você foque neles enquanto você está estudando o presente, enquanto você está treinando os verbos básicos, enquanto você está estudando as frases completas e enquanto você está aprendendo as 100 palavras mais usadas em inglês. Show? Ponto principal. Depois que você constrói um pouco dessa base, que você aprende essas 100 palavras, que você entende o presente em inglês, os verbos básicos e treina um pouco, você tem uma conversação guiada inicialmente e repetição ativa. O objetivo agora é automatizar as primeiras frases e formar um repertório real para já começar a fazer parte do seu vocabulário realmente. Existe uma ideia que vai te ajudar bastante nesse período, que é a ideia do aprende enquanto usa. A gente não pensa assim, tipo assim, vou estudar, vou entender, vou, assim, entendendo, eu vou compreender completamente, aí sim eu vou começar a usar. Na verdade, não. Enquanto você estuda, você já usa. Às vezes você vai entender tudo sobre aquela palavra, às vezes não, às vezes você vai entender só ela naquele contexto em específico, mas não tem problema, você pega o próprio exemplo onde você viu essa palavra sendo utilizada e substitui. Então, por exemplo, você tem frases como I wake up at 7 a.m. I work from home. Can you help me? Por exemplo, essas frases aqui. Se você tem, por exemplo, a frase I wake up at 7 a.m., eu acordo às 7 horas da manhã, vamos supor que você queira escrever outras coisas. Você simplesmente pega a ação I eat lunch. Eu almoço às 7 da manhã. I study. Eu estudo at 7 a.m. Você simplesmente substitui a ação por outra ação. Assim você tem a mesma frase sendo utilizada para você não ter que ficar pensando em frase nova.
novas, mas você vai automatizando ela, utilizando outras palavras que você já aprendeu na primeira e na segunda semana. Isso é bem interessante, você aprende enquanto você usa, então você não adia o uso dela. E aí, nessa semana, você tem 2 semanas para aprender também um pouco mais sobre o Present Continuous. Se você fez um estudo bem legal na primeira semana sobre o be, o Present Continuous não é nada mais do que o be mais o verbo com ing depois dele. Então, se você já viu que o be, por exemplo, é o uso do am, do is e do are, tô supondo que você já estudou isso. Você vai ter feito isso na primeira e segunda semana. Você usa I am making, por exemplo, eu estou fazendo café, I am making coffee, eu estou estudando, I am studying. É simplesmente utilizar o be, aqui é o am, e o verbo com ing depois. E você vai estudando e estruturando. Por isso que ele é nessa sequência. Depois você faz o continuous. E o passado. Mas por que eu falo sobre o aprende enquanto usa? Você pode tentar ver vários verbos no passado, ver como funcionam os verbos no passado, mas você também pode pensar história de algo que aconteceu comigo. Como eu poderia falar naquela situação que aconteceu aquilo com meu amigo, que eu ajudei ele, ou que aconteceu aquilo no trabalho, aí eu preciso fazer um relatório, qualquer coisa desse tipo. Algo que aconteceu comigo. Você pode pensar em português primeiro, do português você joga para o inglês e começa a treinar aquilo até você começar a automatizar algumas frases daquela explicação, até você começar a deixar mais natural algumas dessas palavras que você está utilizando para contar essa história curta. Então por isso que é legal o aprende enquanto usa, porque assim você também não aprende um monte de palavras aleatórias que você sabe que você não vai utilizar no mundo real, sabe? Se você quer contar uma história ou sobre o seu trabalho, ou sobre a sua vida pessoal, e você não sabe algumas palavras, são essas as palavras que você tem que focar em aprender, que são as palavras que você não sabia e que você gostaria de saber para contar algo legal. Então esse é o ponto, por isso que eu aprende enquanto usa. Atividades chaves, fazer diários orais, né, falar sobre o seu dia por 1 minuto. Se você ainda não se sente muito confortável para tentar improvisar essas coisas com a base que você fez na primeira e na segunda semana, que nem eu falei, você pode escrever em português, depois você joga para o inglês e você treina falando em voz alta até se acostumar. E aí algumas dessas frases já vão ficar fixas na sua cabeça. Participar de aulas de conversação com feedback estratégico. Essas aulas de conversação, às vezes você pensa assim, nossa, mas eu já estou na 3ª semana, estou participando de aulas de conversação. Os alunos do MAF, do Método Acelerador da Fluência, eles participam de aulas de conversação desde a primeira semana. O ponto é que a aula de conversação ela é estruturada para que um aluno iniciante consiga participar, onde as perguntas são enviadas com 1 semana de antecedência no grupo, então eles sabem quais vão ser as perguntas, quais vão ser os temas trabalhados, eles podem estruturar, escrever a resposta em casa e chegar na aula com essa resposta pronta. Então é uma resposta pessoal, mas como eles ainda não têm a capacidade de improvisar a resposta por conta própria, eles conseguem treinar ela lendo até o momento que eles começam a se acostumar e começam a destravar de vez. Então, por isso que é muito interessante você começar a fazer isso desde a primeira semana. Ou também o shadowing com séries curtas, que é bem legal de fazer. Você vai fazer isso na primeira e na segunda semana, e na terceira e na quarta semana também. Depois disso, depois de você ter visto os fundamentos, a conversação guiada, é interessante a expansão de estruturas e perguntas. Aí você foca em aprender a perguntar, contar histórias e reagir com naturalidade. Aí você treina as perguntas de do e does, que você já vai ter visto na primeira e na segunda semana por conta do presente, e do uso do did, que você já vai ter visto na terceira e quarta semana porque você estudou o passado. E você aprende algumas expressões úteis. Aqui tem alguns exemplos, tá? Mas você vai ver outras expressões úteis. What do you mean? O que você quer dizer com isso? I don't get it. Eu não entendi. Let me explain. Deixa eu explicar uma coisa. E aí você acrescenta mais alguma outra expressão útil que faz sentido para você, ou porque você utiliza no seu trabalho, ou porque você consegue imaginar você utilizando em português. Você fala, se eu estivesse conversando com um gringo, eu provavelmente tentaria falar isso. Então você adiciona essa expressão útil. É legal que você comece a praticar com role plays, que são assim, situações simuladas. Por que é interessante? Porque às vezes você aprendeu várias palavras na semana 1 e 2, você treinou conversação guiada, repetição ativa na semana 3 e 4, mas e se eu tivesse em um restaurante fazendo um pedido, como seria? Assim, você consegue se colocar
em uma posição que você estaria se você estivesse nos Estados Unidos, se você estivesse morando fora, sem estar realmente. Mas você consegue ver o quão preparado você estaria para essa situação. E quando você percebe o quão preparado você está ou não, você consegue aprender o que falta. É que nem eu falo com os alunos que eu treino para entrevistas em inglês. Eu falo assim, se você puder treinar ao máximo em casa as possíveis perguntas que você vai ter numa entrevista em inglês, é muito melhor. E até mesmo se você conseguisse participar de outras entrevistas que nem é no emprego que você realmente gostaria, mas só para participar de uma entrevista e ver o quão preparado ou preparada você tá. Isso é bem interessante, porque você consegue aprender o que falta e treinar o que falta. Fazendo um pedido. Às vezes você sabe como que é hambúrguer, mas como que eu falaria a frase me vê um hambúrguer ou eu gostaria de um hambúrguer? Pô, eu aprendi algumas dessas palavras, mas me fugiu da cabeça. Beleza, vamos ver. Aí você pesquisa. Então é interessante que você vai pesquisando exatamente aquilo que você precisa. Por isso que o aprender enquanto usa é muito interessante. Tudo que você precisa fazer, quando você não sabe, você pesquisa e aquilo cria uma força muito grande na sua mente. Por quê? Porque a utilidade dela está muito atrelada, né, ao que você está estudando. Então não é como se fosse uma frase aleatória de alguém, tipo assim, a Carla comeu maçã. Mas quem que é Carla? Assim, por que ela comeu maçã? Por que eu estaria falando uma frase aleatória dessa? Quando é eu que estou pensando como que eu faria um pedido se eu estivesse morando nos Estados Unidos. É muito mais legal e você se coloca realmente na situação. No aeroporto, numa entrevista. É interessante que o Gliglish, gliglish.com, e também o ChatGPT e outras IAs, inteligência artificial, elas também têm isso. Principalmente o gliglish.com. Você pode selecionar opções. Estou no aeroporto. Beleza, eu estou num restaurante fazendo pedidos e tal. Então você consegue conversar numa situação específica com inteligência artificial, uma situação simulada. Isso é bem legal. Você pode também gravar áudios, simulando situações e se ouvindo, né, para corrigir. Então isso é muito, muito legal. E quando você se acostuma com esses roleplays, você começa a fazer eles mentalmente. Nossa, e se eu estivesse conversando com um gringo e eu tivesse que pedir o endereço de algum lugar, como que eu faria? E se eu tivesse que fazer isso? Se eu tivesse que fazer isso? Ou você começa a pensar nas situações que aconteceram em português. O que aconteceu hoje? Aconteceu isso, isso e isso. Nossa, eu conversei tal coisa com tal pessoa. E se eu estivesse conversando com um gringo, como que seria? E você vai imaginando. Quanto mais coisas você imagina, mais coisas você pesquisa, mais palavras você aprende, mais coisas você consegue falar. E você vai treinando dessa forma também. Eu fiz um vídeo aqui no canal simplesmente explicando a técnica 2x1, que pode ser muito boa para treinar a conversação sozinho. É como treinar a conversação sozinho. Então, pesquisem esse vídeo aqui no canal. Vai ser muito legal para aplicar nessa época também. Depois nós temos a 7ª e 8ª, com a fluência condicional mais tempo verbal. Aqui você tenta explicar algumas ideias mais completas com mais segurança. Você já vai ter visto os fundamentos, treinado bastante, feito expansão de estruturas, e aí você começa a ver algumas frases no futuro, e aquilo que eu falei, o objetivo é sempre o uso. Então, o que eu vou fazer nesse final de semana? Eu vou falar utilizando o will, por exemplo. I will go to the beach, I will talk to my friends, I will call my mother, e aí assim em diante. Você vê as coisas que você vai fazer nesse final de semana e começa a escrever frases ou falar elas em voz alta sobre o que você vai fazer. E é interessante, porque você não está falando sobre algo aleatório, você não está estudando a gramática, em qual lugar da frase que eu utilizo essa estrutura do tempo verbal do futuro. Não, você está falando o que você vai fazer nesse final de semana, e para isso você está utilizando uma estrutura. Então isso é muito interessante. O condicional básico também é sempre uma condição. Então, tipo assim, se chover, né? If it rains, I will stay at home. Se chover, eu vou ficar em casa. Se isso, aquilo. E assim em diante, ok? Depois, past continuous e present perfect. Aqui de novo, minha recomendação: ver exemplos, entender, fazer repetição dos exemplos. Você pode fazer com shadowing ou só falar os exemplos em voz alta. Depois, pensar em frases próprias e usar os exemplos, mas modificando as informações. Tipo, lá na frase está escrito, eu estava comendo, eu estava jantando às 7 horas da noite ontem.
beleza, porque era o contínuo. Mas você pega a frase, o que eu estava fazendo 7 horas da noite? Eu acho que eu estava conversando com meu amigo. Então eu estava conversando com meu amigo, você substitui com a sua informação, mas você já vai ter visto os exemplos, você já vai ter entendido, já vai ter feito a repetição exatamente como está escrito nos exemplos. Aí você pensa nas frases próprias e usa os exemplos, mas modificando as informações para ter as tuas, ok? Isso é bem interessante. É interessante também ter uma forma de conseguir esses conteúdos. Você pode utilizar conteúdos de graça na internet, tem alguns meio espalhados, né, aleatórios, ou você pode utilizar ChatGPT, outra inteligência artificial, ou também tem o MAF, por exemplo, no MAF, no Método Acelerador da Fluência. Nas minhas turmas, nós temos um material exclusivo da Universidade de Oxford, e nós utilizamos esse material que tem uma sequência gradual de conteúdo, onde a gente vai aprendendo os temas numa ordem que faz sentido, e nesse caso, essas estruturas aqui, que são temas, elas estão presentes nos livros, nessa sequência, onde nós vamos aprendendo uma a uma. Mas caso você esteja sozinho, também você pode pegar na internet, sabe? Simplesmente começa a pesquisar esses temas, futuro em inglês, condicional básico em inglês, past continuous, present perfect em inglês, e assim em diante, porque você já tem os temas aqui, é só você pesquisar eles na internet. Exemplos práticos, que nem eu coloquei aqui, do futuro, do condicional sendo usado, né? If I study every day, I will improve. I've never been to the US. Por exemplo, eu nunca estive nos Estados Unidos. Você pode substituir Estados Unidos aqui por muitas coisas. I have never been to the US. I have never been to Peru. I have never been to the United Kingdom. E assim em diante. Participar de trocas de mensagens e áudios com parceiros de estudo, ou sozinho mesmo. Eu conversei muito sozinho, né, mentalmente, ou com um papel que tinha na minha parede, em italiano. Então, eu treinei bastante o italiano conversando sozinho, não tem nenhum problema. Mas, às vezes é difícil de você notar um erro que você cometeu. Mas para prática de fala é muito bom, porque quanto mais você estuda e mais você pratica, mais você fixa na memória aquilo que você já viu e mais você vê o que falta também. Depois você vai corrigindo os erros. Resumos orais de vídeos assistidos. Então, você consome e depois você produz. Você lê um texto, você escreve sobre aquele texto. Você escuta um vídeo, assiste alguma coisa, você fala sobre aquilo. É muito interessante que você tenha isso como um hábito. Depois, nós temos a 9ª e a 10ª semana aqui, que é comunicação técnica e cotidiana. Conseguir se comunicar no trabalho, viagem, estudos. Então, você tem às vezes um vocabulário técnico da sua área. Às vezes é saúde, TI, engenharia, turismo, depende da sua área de trabalho ou de um tema que você gosta. Aí você pensa nas perguntas que as pessoas fazem para você em inglês ou das coisas que você normalmente explica. Alguém da área da saúde às vezes explica o que fazer quando alguém tem pressão alta, quando alguém tem pressão baixa. Alguém da área de TI vai falar assim, qual linguagem de programação que você usaria ou que técnica você usaria no React para evitar re-rendering, né, uma renderização extra. Ou na engenharia, no turismo, você sempre tem esses pontos. Ou um tema que você gosta. Eu gosto muito de moda, eu gosto muito de esportes. Que perguntas que as pessoas fariam para você ou que coisas que você gostaria de explicar e falar? Eu pensei, por exemplo, muito em falar sobre aprendizagem de línguas mesmo, porque é um tema que eu gosto em si, aprendizagem de línguas. Eu treinei como conversar sobre aprendizagem de línguas em italiano, porque é um tema que eu gosto, então eu vou falar o tempo todo. E também, por algum motivo meio bizarro, né, eu já tinha assistido em inglês algumas coisas sobre o paradoxo de Fermi. É uma ideia sobre o espaço, né, o cosmos e tal, de forma geral, e alienígenas, é uma combinação de todos esses temas. E aí eu vi um tema sobre o paradoxo de Fermi, só que um vídeo em italiano. Eu falei, caramba, talvez o YouTube entendeu que eu gosto desse tema, e eu estou estudando italiano, por eu estar vendo um monte de vídeo italiano, e já ter visto um vídeo sobre esse tema, ele me recomendou um vídeo desse tema, só que em italiano, muito doido. Mas vou assistir. Aí eu assisti, e eu comecei a ter mais vocabulário para falar sobre o paradoxo de Fermi por nenhum motivo, né? Em italiano, mas a ideia é essa, você consome conteúdo que vai te ajudar a ter mais palavras para falar aquilo que você gosta ou aquilo que você precisa. E explicação simples de tarefas, que fazem parte da sua vida ou trabalho. Quando eu falo vida, é vida pessoal, você está em casa e você está fazendo algo que você gosta. Não, você está no trabalho e você está fazendo algo que você precisa. Então, eu verifico e-mails toda manhã. Eu sou responsável pelo suporte do cliente. I am responsible for customer support. E você vai fazendo, estruturando cada vez mais frases sobre esses dois pontos aqui. É legal aqui também criar apresentações orais curtas, que você pode fazer daquela mesma forma. Você prepara
ela em português, depois você passa para o inglês e você treina isso falando em voz alta e tal, e depois você tenta improvisar, só que não é um improviso real, porque você já preparou em português, você já treinou em inglês e você está improvisando com base num texto que já foi escrito e revisado várias vezes. Ou continuar treinando diálogos com IA, apps ou professores. Inclusive eu também treino muitos alunos com aulas individuais ou nas aulas em grupo, tanto de conversação quanto nessas individuais 1 a 1. Tem esse ponto também. É legal que isso vai te preparar para 11ª e 12ª semana de improviso, revisão e aceleração. Testar, errar, revisar, corrigir e ganhar fluência e ganhar tração mesmo. Você faz simulações, mas não é mais algumas simulações que nem aquelas que a gente viu, onde você vê coisas mais simples, por exemplo, roleplays, que nem a gente tinha dado uma olhada, esses daqui, né? Restaurante, aeroporto, entrevista, são algumas coisas mais a fundo. Então, se você já treinou um pouquinho de entrevista antes você treina perguntas mais avançadas. Se você já treinou viagens, talvez você treinou viagens especificamente hotel, mas agora você vê imigração, que é mais avançado, ou até mesmo um tema onde tem um peso maior, né? Porque se você falar alguma coisa errada e tal, conversas informais, técnicas de improviso. É legal que você tenha respostas rápidas e que podem ser utilizadas. Vamos pensar o seguinte: respostas rápidas e muito úteis. Basicamente isso. Elas são muito úteis em que sentido? Você consegue responder quase qualquer pergunta com aquela estrutura de resposta e você só acrescenta o necessário depois. Assim, não importa muito qual é a pergunta que a pessoa faça, você começa com ela e depois você começa a destrinchar alguns pontos. Reformulação de frases que você já tinha dito, mas tem uma outra forma melhor de fazer. Ou até mesmo, você vê uma frase na internet e você fala, essa frase é legal, mas eu poderia fazer desse jeito. Shadowing avançado, você pega vídeos mais difíceis para você fazer shadowing. E também, que nem eu coloquei nas aulas de conversação no MAF, eu encorajo os alunos a improvisar. Eles começam fazendo as próprias respostas, trazendo elas na aula. Mas com o tempo eu falo, olha, essa pergunta é um pouco mais fácil, por que você não leva normalmente sua resposta? Você pode ler ela também, mas por que você não tenta improvisar essa pergunta aqui? Com o tempo eles vão improvisando, com o tempo eles vão se acostumando mesmo, você cria um costume de conversar e falar inglês, e você começa a pensar em inglês com mais naturalidade também. Aí você revisa os tempos verbais que você teve dificuldade. Nossa, eu tive muita dificuldade quando eu estudei o passado, eu tive muita dificuldade quando eu passei, porque aqui a gente está pensando em uma semana que corre, né? Às vezes você estudou as perguntas com do, does e did. Do, does foi super tranquilo, mas teve algumas dúvidas com did, ou você teve algumas dúvidas principalmente quando você estava treinando para uma entrevista. Não tem problema, você pode utilizar essa 11ª e 12ª semana com improviso, revisão e aceleração, onde você pega todos os pontos que você estudou antes e foca naqueles que você ou usou pouco, ou naqueles que você se confundiu, ou que você precisa usar bastante e você quer ter um treino extra sobre aquele ponto. Então é bem legal que ele pega essa revisão geral e te prepara para o que vem depois. Que é o quê? O que você faz depois dessas 12 semanas? Você continua praticando o output diário. Assim você tem um treino de tudo aquilo que aprendeu e você continua daquela forma que nem eu falei, vendo coisas que você ainda não sabe falar e continua aprendendo elas, que você foca no uso do que você realmente precisa. Você começa a introduzir conteúdos mais desafiadores. Se você usava shadowing com algumas cenas de filmes e séries, alguns vídeos mais tranquilos, você começa a colocar conteúdos mais difíceis. Mesmo que no início você não esteja entendendo muito, tá? Você também não entendia muito do português quando você era criança, você continuou escutando seu pai e sua mãe até o momento que as coisas começaram a fazer cada vez mais e mais sentido. Então você nunca para de escutar as coisas em inglês porque você não está entendendo. Você continua até o momento que você, de tanto estudar, de tanto ouvir, de tanto falar, a língua vai começando a fazer cada vez mais sentido, mas você não para de fazer essas coisas, você continua, por isso que você chega na fluência comunicativa. Comece a consumir inglês sem legenda e com atenção ativa, e você não precisa fazer isso com tudo, tá? Mas você pode pegar um vídeo, você pode assistir esse vídeo com legenda, e depois você tira. Depois você tira, assiste o vídeo de novo tirando. Você assistiu um episódio de uma série, pô, legal.
E esse trecho aqui de 10 minutos, vou assistir de novo, só que agora sem legenda nenhuma, nem em inglês, nem em português, simplesmente porque eu já assisti essa cena, então eu sei sobre o que se trata. É interessante. Se possível, ensine alguém ou crie conteúdo. Isso reforça muito o que você aprendeu. Quando você consegue ensinar algo para alguém, quer dizer que você realmente entendeu aquilo. Comece a praticar o inglês real com estrangeiros em apps, grupos, né, viagens ou comunidades. Esse inglês real com estrangeiros, ele é só se você realmente se sente confortável para fazer isso. Caso contrário, você pode utilizar a técnica 2x1 e treinar inglês sozinho, em voz alta, ou até mesmo entrar nas turmas de conversação do MAF, do Método Acelerador da Fluência, que são as minhas turmas de conversação, que são bem legais também para praticar a fala. A conversa, ela acontece em dupla, tá? Você e um outro aluno do mesmo nível que o seu, iniciante, por exemplo. Então é super tranquilo de praticar a fala também na sala de conversação do MAF. E também lembra que fluência, ela é só o início de tudo. E mesmo assim, algumas pessoas demoram anos para alcançar ela. Que tipo de fluência que a gente está falando? Esse tipo de fluência aqui. Por mais que, seguindo essa sequência estruturada de semanas, você consegue um desenvolvimento muito, muito bom, ainda assim tem pessoas que ficam anos nas escolas e, por não terem principalmente a prática ativa e o foco naquilo que realmente vai usar, fica travada e travada sem conseguir evoluir. Mas se você aplicar essas técnicas, você vai ter uma evolução muito boa. Mas tem alguns erros também que você tem que evitar. Estudar gramática sem contexto, ou seja, focar na gramática em vez do contexto. Lembra que a gente falou, a gente tem que focar no uso. O uso é o principal. Esperar estar pronto para começar a falar. Que nem a gente falou, a gente não vai cair no paradoxo da comunicação, onde você espera estar pronto para começar a falar, mas você nunca está pronto para falar porque você não treinou a fala. E não tem como você ficar bom em algo se você não faz algo. E não tem como você começar a fazer algo acertando tudo de vez sem errar nada. O erro faz parte do processo para você ficar bom em algo. Então, você não vai esperar ficar pronto para começar a falar, porque isso não existe, certo? Assim como não existe em qualquer outra habilidade, certo? Não revisar o que você aprendeu. Isso aqui é muito ruim também. Então é bem interessante que você faça esses pontos de revisão. Eu separei essas 12 semanas de um jeito que eu sei, que nem eu falei para você. Se você estudou o presente na primeira e segunda semana e o be, quando você vai para terceira e quarta semana e começa a treinar o presente contínuo, você vai continuar usando o be e vários dos verbos que você aprendeu na primeira e segunda semana. Querendo ou não, isso é revisão. Por isso que eu estruturei as semanas dessa forma. A ideia da revisão ela é muito importante porque você não esquece daquilo que você viu, que é a coisa mais normal de acontecer, esquecer do que a gente aprendeu. Quando a gente revisa, a gente evita um pouco isso. Querer a perfeição e travar também tem a ver com o esperar estar pronto, ok? A gente vai fugir desse ponto. Focar em comunicação funcional e progresso, não em perfeição. A gente não vai falar assim, se eu cometi um errinho aqui ou ali, talvez a minha pronúncia não tá a melhor de todas, mas eu vou focar em comunicar uma ideia ou algo que está na minha mente, a minha própria opinião, e com o tempo eu vou melhorando uma língua que já existe. Esse é o ponto principal. Uma dica extra, cria seu diário da fluência. É bem legal também se você conseguir escrever ou gravar 1 minuto por dia em inglês, ou até mesmo gravar a cada 2, 3 dias, ou toda semana. Sabe, toda semana você grava um vídeo. É bom porque toda semana você consegue comparar com os registros anteriores. Então quando você estiver no meio das 12 semanas, você está na 6ª semana, pulando para o próximo bloco. Aí você consegue ver tudo o que você evoluiu até o momento. Isso também te dá um ânimo muito maior. Você consegue ver a evolução e também é isso que mantém a consistência. E o mais importante é que se você começar hoje e seguir esse plano com foco, daqui 12 semanas você vai ser uma outra pessoa com inglês. Você pode ter certeza disso. E você não precisa ser perfeito. Lembra disso. Você precisa ser constante. Com uma prática real, você vai perceber que a fluência é só uma consequência. É uma consequência do quê? Das ações. Quais ações? Essas que você vai fazer seguindo os tópicos das 12 semanas, ok? Desafio para quem quiser começar hoje mesmo. Posta nos comentários, dia 1, indo rumo à minha fluência. E é bem interessante que você toda semana passe aqui e fale assim, já tô na primeira semana, tô na segunda semana, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, e um vai dando uma motivação pro outro, falando, eu também tô nessa semana, o que você fez em relação a isso? E um vai dando dica pro outro em relação a esse tema também. Espero ter te ajudado com esse vídeo, espero que você aplique tudo o que você aprendeu aqui, assista outro vídeo que tá aparecendo aqui na tela nesse exato momento, e vejo você no próximo vídeo.